pessoal, sejam bem-vindos à nossa última aula do curso de bordado. Eu sou a professora Ariane Torres e nessa última aula vamos aprender como fazer o acabamento do bastidor para que o bordado fique fixo como se fosse uma moldura de quadro. Bom, pessoal, então hoje eu vou ensinar como a gente faz o acabamento no bastidor para que ele se transforme numa moldura para o nosso bordado. Esse daqui é um acabamento definitivo que a gente cola aqui no avesso. Normalmente, eu utilizo esse acabamento quando eu vou presentear ou vender a peça. Para as minhas peças que eu uso em casa, eu faço o acabamento tipo fuxico. Por quê? Eu posso trocar o bordado. Por exemplo, esse daqui de Natal, passou o Natal, eu tiro e tenho o bastidor para reaproveitar para outros trabalhos. E aí, eu guardo o paninho para quando eu for usar novamente. Então, primeiro eu vou mostrar esse daqui, que é o acabamento fuxico. Eu meço no meu bastidor e deixo uma margem de mais ou menos 2 ou 3 centímetros. Recorto o tecido. Nesse caso, eu passei um acabamento em zigue-zague na máquina de costura, só para ele não ficar desfiando muito. Se você não tem máquina de costura, você pode fazer o ponto caseado que nós aprendemos aqui no curso. Então, eu coloco a parte interna aqui do meu bastidor. Posiciono a tarraxa bem aqui na parte superior, porque ela já fica como um pingente, né? Para colocar o preguinho aqui, é onde a gente vai pendurar. Então, eu coloco já ela aqui pra parte de cima e estico bem o meu tecido. Ajusto. Pronto. E agora, com a linha perlê, que é a de novelinho, que ela é um pouquinho mais resistente, nós vamos fazer um alinhavo. Pegando aqui meio centímetro da borda. Fiz um nozinho na ponta, e aí nós vamos franzir, passando por toda a lateral. Chegando aqui no final, eu faço o arremate, deixando bem franzidinho, ó. Puxo bem aqui. Arremato, e aí a gente já tem o nosso acabamento em fuxico. O outro tipo de acabamento, a gente faz com cola e coloca também um forro aqui no avesso. E aí, ele fica definitivo na peça. Eu tenho um outro aqui que eu já bordei. Esse tecido de forro, eu recomendo que ele seja de um tom claro ou até mesmo o próprio algodão cru. Eu vou colocar essa tricoline, que é estampadinha, mas cuidado com a estampa, porque às vezes ela pode transparecer aqui no lado do direito, dependendo do bordado, da cor do tecido.
Então, nós vamos posicionar aqui o tecido bordado com o avesso da tricoline. Essa tricoline tem estampinha no lado do direito, então, ela fica para baixo. Aqui é avesso com avesso, posiciono e aí coloco no bastidor. Da mesma forma, posiciono a tarraxa bem aqui em cima. E aí, eu estico os dois tecidos. Pronto, olha, bem esticadinho, bem certinho o desenho com a tarraxa aqui na parte superior. Aí, eu viro aqui do lado avesso e vou cortar bem rente ao bastidor somente o tecido de forro. Então, o tecido de algodão ainda não vamos cortar. Com cuidado para não cortar o tecido do bordado. Pronto, olha, recortei aqui somente o tecido do forro. Agora, o tecido do bordado, nós vamos cortar com essa largura aqui, olha, para que ele chegue até a base do bastidor. Então, vai depender do seu bastidor essa distância que nós vamos recortar. Bem aqui, olha, nesse cantinho, você pega a medida. E agora, eu recorto nessa marcação com a tesoura reta. Ó, fica assim, com essa margem. E agora, a gente vai fazer picotes para conseguir virar esse acabamento pro lado de dentro. Mais ou menos 1,5 cm a 2 centímetros. Você vai fazendo picote até a linha que você cortou o tecido de forro. Tudo recortadinho. E agora, nós vamos colar um por um aqui pra baixo, fazendo o acabamento. No caso do bastidor de madeira ou de bambu, você até consegue fazer com cola branca comum, porque ela vai pegar na madeira, você vai colocando pregadores aqui, algum tipo de peça para segurar, porque demora um pouquinho mais para secar.
Nesse caso, o bastidor de plástico, você vai ter que usar o adesivo universal, que tem aí em armarinhos, bem fácil de encontrar, ou a cola quente. Qual que é o problema? A cola quente, você vai ter que segurar aqui um pouquinho, então você tem que ter já um pouquinho mais de experiência com cola quente para não queimar o dedo, mas ela é bem rápida para secar. O adesivo universal demora um pouquinho mais, mas ele seca até que rápido, porém ele estraga o esmalte, então cuidado com o esmalte se você estiver com a unha esmaltada. Esse tipo de cola instantânea, tipo Bonder, eu não recomendo porque você vai acabar colando o seu dedo, porque ela penetra no tecido e vai acabar colando o seu dedo junto. Eu vou fazer com o adesivo universal, que eu acho que entre as qualidades é o melhor. Porém, eu vou ajudar aqui, olha, ao invés de segurar com o dedo, vou com o palitinho para não estragar o esmalte. Você também poderia colocar uma luvinha ou algum tipo de fita ao redor do dedo, enfim. Então, você vai passando um pouquinho de cola. Vira aqui e segura um pouquinho para secar. É bem trabalhoso, você vai fazer um por um, com calma. Vai virando, olha, um acaba sobrepondo um pedacinho do outro, por isso que a gente fez o picote e não virou direto a barra em cima do bastidor. Ó, coloca um pouquinho de cola. Viro e vou segurando aqui para ele colar direitinho, ó. Voltou, tem que segurar de novo. Então, é bem trabalhosinho, tem que fazer com paciência, com cuidado. Mas, no fim, dá tudo certo. Terminei aqui toda a volta, olha, tudo coladinho. E mesmo com todo cuidado, com palitinho, olha só o que aconteceu aqui no meu esmalte, ele fica fosco, tá vendo? Ele arranca o esmalte como se fosse uma acetona. Então, tome cuidado aí para não estragar o seu. Poderia encerrar por aqui, porém, a gente costuma colocar um cordãozinho de algodão aqui, olha, na parte interna, para finalizar o acabamento. Esse daqui é um fininho, poderia até ser mais grosso do que esse, e aí a gente vai colando aqui na parte interna. Passa um pouquinho de cola. Bem aqui na curvinha, olha. E aí, vou colocando o cordão. E aí, depois de colar o cordão, o nosso acabamento está finalizado. Então, essa foi a última aula do nosso curso. Espero que vocês tenham gostado, que tenham aprendido bastante. Agradeço a participação de todos e espero vocês numa próxima oportunidade.